Na época dos grandes feudos, tinha um rei que era muito amado por seus súditos, pois ele era muito bom e justo e sempre cuidava, zelava pela vida dos seus súditos. Então, por conta disso, uma vez por ano, os próprios súditos organizavam uma espécie de um baile, chamado Baile da Retribuição. Ali, cada família levava o que tinha de melhor para dar para o rei, para agradar o rei. Um dos súditos, porém, teve um ano muito difícil e só tinha uma maçã para oferecer para o rei. Ele sabia que, diante de todos aqueles presentes maravilhosos que o rei estava recebendo dos outros súditos, o presente dele não agradaria. Mas ele sabia que a rainha, ela era justa. A rainha sempre intercedia para o seu filho, por os seus súditos. Então ele foi e apresentou para a rainha: olha, eu não posso agradar o rei com isso, mas tu podes. A rainha então foi lá dentro, pegou um prato de ouro e colocou aquela maçã e ofereceu para o rei. E foi o presente que ele mais se agradou. Sim, Maria tem esse dom. Santo Agostinho já vai dizer que nós não éramos dignos da salvação. Por isso que Jesus veio por Maria. Deus, quando quis nos dar esse grande presente que é o seu Filho único para nos salvar, Deus enviou por um prato de ouro que é Maria. Sabe? E hoje, quando nós celebramos a anunciação do Senhor, nós olhamos para a cena quando Maria foi anunciada pelo anjo Gabriel. Está lá em Lucas 1, 26 a 38. Maria estava em oração, então aparece um anjo, ela ficou perturbada com a presença do anjo. O anjo falou: não temas, Maria, pois achastes graça diante de Deus. Mas o mesmo anjo vai dizer: ave cheia de graça, agora ele fala que encontrou graça diante de Deus. Maria encontrou graça diante de Deus para que a graça de Deus nos alcançasse através da salvação do seu filho. Olha só, Maria é esse prato de ouro pelo qual Jesus veio até nós, né? Existem muitos mistérios sobre a concepção de Maria. Nós cremos piamente que Maria foi concebida pela obra do Espírito Santo. Sim. E se, assim como o sol alcança, os raios do sol nos alcançam e não se tornam mais impuros, mais fracos por isso, Deus alcançou o útero de Nossa Senhora e ali gerou seu Filho único, né? E por conta disso não se tornou impuro, de forma nenhuma. Ainda santificou mais aquele útero, santificou ainda mais. Mas dentro desses mistérios nós tentamos entender então porque se Maria era virgem, e de fato, como Isaías havia anunciado, de uma virgem antes, durante e depois da concepção, por que então que tinha que estar com José? José era tão especial, foi preparado com tanto carinho, com tanto amor, como Maria foi preparada. Sim. Ora, se eu tenho um bem precioso, eu vou procurar, digamos assim, uma maneira de preservar esse bem. Eu vou, talvez, fazer um seguro de vida, fazer um seguro sobre aquele bem. Imagine Deus. Quanto não deveria ter colocado de amor em José, de graça em José, para preservar seu filho único. José não foi, assim, achado aleatoriamente para ser, né, digamos assim, o esposo de Maria. Não, para ser o pai adotivo de Jesus. José era especialíssimo. Assim como Maria tinha feito um voto de castidade perpétua, José também tinha feito, né? E os dois, então, um falou para o outro falou para um, e decidiram continuar com esse voto de castidade, mesmo, né, ela sendo concebida pelo Espírito Santo. Se Maria tivesse concebido como mãe solteira, primeiro, seria um problema porque o demônio poderia identificá-la assim como a mãe do Criador, e a perseguição seria muito grande. Mas também o povo, dado digamos assim, a tradição daquela época, né, apedrejaria Maria. E também Maria, sendo mãe solteira, como é que ela ia fazer para fugir para o Egito, depois voltar, depois de alguns tempos, para Nazaré, enfim, passou uma tribulação muito grande. Deus faz as coisas perfeitas. E embora nós não entendamos, né, nesse tempo, o que nós temos que entender é que se Maria
é esse prato de ouro pelo qual Deus nos enviou Jesus, seu Filho único, para a nossa salvação. Tudo aquilo que nós quisermos pedir para o seu Filho. Porque, veja bem, na maioria das vezes, a própria palavra, numa das cartas de Paulo, vai dizer que nós não sabemos o que pedir. Se o nosso pedido passar por Maria, primeiro, se não for um pedido que agrada a Deus, nós vamos entender. Maria vai nos evidenciar que aquele pedido não agrada a Deus. Mas se for um pedido que agrada a Deus e que é útil para a nossa salvação, então esse milagre será antecipado na nossa vida. Como Maria fez nas bodas de Canaã. O próprio Jesus falou, ainda não está na minha hora. Mas ele atendeu Maria. Porque aquele que foi submisso a Maria, né, durante esses 33 anos aqui na terra, ainda é submisso a ela no céu. Porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, fala São Paulo. São irrevogáveis. Você está precisando de algo muito especial na tua vida, seja a conversão, seja a conversão da tua família, seja até mesmo um bem material. Põe num prato de ouro de Maria, pede para Maria, para a rainha. Mãe, eu tenho esse pedido aqui. Certamente, da forma que eu estou pedindo, isso não agrada seu Santíssimo Filho. Mas pelas vossas mãos eu tenho certeza que vai agradar. Tenha fé. Maria é o grande prato de ouro que Deus ofereceu o presente da salvação. E é por ela que nós seremos salvos. Através dela nós seremos salvos. Deus te abençoe.